Boa tarde, meninos. Boa noite. Bom dia. Vamos continuar então com nossa primeira aula, que nós dividimos em duas, né? Aula de pesquisa de mercado. Nós estamos falando das aplicações tradicionais de pesquisa de mercado. No módulo anterior, na parte anterior do módulo, nós vimos algumas perguntas que podem ser aplicadas para o mix de marketing, produto, preço, prazo e promoção. E agora nós vamos falar especificamente de produto. Tá? Bem, vamos falar de pesquisa de novo produto. Gente, a grande maioria das pesquisas, tá, são feitas para novos produtos, porque é o que o mercado busca. Então, ele busca conhecer o cliente e também busca criar novos produtos, porque são os produtos novos que geram as maiores riquezas. Então, com relação a isso, nós podemos fazer pesquisas para geração de conceito, identificar necessidades e identificar conceitos. Podemos avaliar e desenvolver conceitos através de pesquisa. Podemos avaliar e desenvolver produtos. E podemos fazer testes de programas de marketing. Com relação a produtos, nós temos alguns tipos diferentes. Nós temos os produtos novos para o mundo, são invenções que não existem anteriormente. Nós temos as novas categorias de produtos, tá? Que o produto existe, mas não existe naquela empresa. Nós temos adições a linhas de produtos, são extensões de linha. Um exemplo claro seria da Kaiser, que já existe a cerveja, mas existe agora a Kaiser Light, que é um outro tipo de Kaiser, então está adicionando um produto novo à linha que já existe. E nós temos melhorias de produtos, são produtos novos na medida em que representam versões alteradas de produtos já existentes, por exemplo, a injeção eletrônica e o vídeo programável com código. Nós temos alguns reposicionamentos, que são produtos reposicionados para novos usos ou novos mercados. Sensor para mulheres, ou já existia o barbeador, só que criaram um barbeador específico para mulheres, houve um novo reposicionamento. Então nós temos esses 5 tipos de produtos. Quando se fala em produto, a gente tem que lembrar que algumas perguntas são importantes. Quem compra, por que compra, para que compra, quanto compra e quando compra. Tá? E é muito importante saber sobre a empresa, a marca, a concorrência direta e indireta, as tendências, as influências e o ambiente. Ou seja, características do produto e características da empresa. Continuando falando de novos produtos, em muitos dos casos, a gente tem que identificar a necessidade. Ou também, nós já ouvimos falar isso em aulas anteriores, sobre a necessidade de descobrir a dor de um mercado, identificar necessidades não satisfeitas ou identificar a dor do mercado. Nós, depois que identificamos a dor do mercado, às vezes a gente necessita identificar o conceito daquele produto que vai ser criado para resolver a dor do mercado, para solucionar aquela dor do mercado. Seria como satisfazer as necessidades identificadas na dor. Quando se fala em identificação de necessidades, a gente tem algumas ferramentas interessantes, que seriam uma delas o mapa de percepção, que podem aparecer brechas nas quais os novos produtos podem se encaixar. Um segmento TIM, um lançamento de um absorvente TIM, é um exemplo. Tendências, podem ser tendências sociais, ambientais, e podem ser analisadas. Por exemplo, terceira idade, ecologia, alimentação light. Então, são tendências que a gente pode seguir para a criação de novos produtos. Análise da estrutura de benefícios. A análise de estrutura de benefícios leva os usuários de um produto a identificar até que ponto esse produto atende suas expectativas. Dessa maneira, é possível verificar quais as expectativas são atendidas pelo produto atual. Exemplo, embalagens menor quantidade, porque hoje nós sabemos que tem muitas pessoas que moram sozinhas. Então, se eles comprarem produtos com embalagem normal ou até embalagem família, esses produtos podem se perder.
Então, a embalagem menor é uma embalagem que traz mais benefícios. Outra maneira de identificar as necessidades é utilizar a análise de usuários líderes, ou seja, formadores de opinião. Um exemplo nós temos no pessoal da moda. Eles lançam, às vezes, nos desfiles, roupas exóticas que não serão utilizados num todo, mas eles vão puxar a opinião e vão puxar os desejos de algumas pessoas. Um dos papéis da pesquisa de marketing é monitorar sistematicamente o ambiente externo da empresa para identificar descobertas tecnológicas ou desenvolvimento da concorrência que possam sugerir novos conceitos. Exemplo, frutas desidratadas e lâmpadas fluorescentes. Às vezes, o conceito é gerado, mas não existe nenhum produto para ser testado. Quando isso acontece, a gente tem que definir bem o conceito para, na hora do teste, não ter problemas com o entrevistado. Uma vez identificada a necessidade, gera-se o conceito ou os conceitos. Exemplo, a Nestlé está lançando uma linha de sorvetes de frutas light nos sabores maracujá, limão e abacaxi. Outro exemplo, a Nestlé está lançando uma linha de sorvetes de fruta light com 30% a menos de caloria nos sabores maracujá, limão e abacaxi. Observa a diferença, com 30% a menos. Tá? Pode-se testar só a ideia dos novos sabores ou a definição completa. Isso faz diferença. Às vezes, essa chamativa faz o cliente se interessar ou não pelo produto, mais ou menos pelo produto. Questões importantes. Existem quaisquer falhas sérias no conceito? Nós temos que descobrir na hora dos nossos testes de conceito. Nós temos que descobrir quais segmentos de consumidores poderão ser atraídos por ele. Existe interesse suficiente para justificar o maior desenvolvimento do conceito? Como ele pode ser alterado ou aprimorado? Gente, é muito fácil a gente fazer uma pesquisa com um produto que já existe. Você faz a demonstração. O conceito ele é um pouco mais complicado, então ele tem que ser um pouco mais bem elaborado. Tá? Na hora da pesquisa de conceito, ele tem que se deixar claramente para o entrevistado o que é aquele conceito de produto. Ele não pode ter dúvida, senão ele não vai poder ajudar a gente a aprimorá-lo. Né? Na hora que a gente vai fazer essa exposição do produto, a demonstração desse conceito, desculpa, a gente tem que se preocupar em como o conceito foi ou será exposto. A gente tem que se preocupar para quem ele vai ser exposto e com o que ele foi comparado, porque sempre uma pessoa compara um conceito a um produto já existente. Isso faz parte da mente da pessoa. E a gente também tem que se preocupar com quais perguntas foram feitas para o entrevistador. Sempre um novo conceito, ele fica girando em torno de pesquisa e de programas de marketing. Tá? Muitas das vezes, um influencia o outro. Com qual conceito farei a pesquisa se a pesquisa ainda não me falou o conceito? Isso é uma perguntinha que às vezes os institutos ficam com ela martelando na cabeça. Conceito é uma coisa abstrata e entrevistar sobre ele é bem complicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado para poder fazer os testes, para que esses testes deem um ok. Então a gente faz o teste vai nos dar variáveis para a gente desenvolver o nosso programa de marketing e muitas das vezes ele volta. Esse programa de marketing nos traz informações preciosas para alteração de conceito, que vai gerar uma nova pesquisa. Produtos realmente novos. Quais são? São aqueles que criam ou expandem uma nova categoria, tendo como ponto-chave a concorrência. Entre categorias como sucos naturais, isotônicos e refrigerantes. São novidades para os consumidores, de quem se exige certo aprendizado, ou seja, para que se pode ser usado, com quem concorre e qual sua utilidade. Exemplo, embalagem longa vida que não precisa cortar.
levanta amplas questões como os canais apropriados de distribuição e a responsabilidade organizacional, exemplo, energéticos. Cria algumas vezes uma necessidade de infraestrutura, programas especializados e adicionais, exemplo, o telefone celular e o caixa eletrônico. A pesquisa para produtos realmente novos é um pouco mais complexa. Não existe um setor pré-estabelecido para esse tipo de produto e a concorrência não está bem definida. Pode-se gerar ideias consultando consumidores insatisfeitos, consultando consumidores não representativos, aplicando procedimentos qualitativos de enquetes abertas, envolvendo os consumidores como co-desenvolvedores, isso é muito comum em produtos industriais, ouvindo cientistas e novatos mais que engenheiros especialistas, levantando a bibliografia existente na busca de novas possibilidades. Bem, com relação à avaliação e desenvolvimento do produto, tá, onde o objetivo é avaliar a performance do produto, nós podemos utilizar o teste em uso e nós podemos utilizar a previsão de compras de experimentação. O que seria o teste uso? O usuário utiliza o produto e depois de certo tempo são avaliadas suas reações, inclusive suas intenções de compra. O que seria a previsão de compra de experimentação? A experimentação também serve para ser estimada diretamente por meio de experimentos controlados de compra, exposição e compra em loja real ou simulada. O teste em uso, né, neste caso, só se testa o produto, não o conceito, tá? O teste em uso, o usuário utiliza o produto e depois de certo tempo são avaliadas suas reações, incluindo suas intenções de compra, como nós já ouvimos falar, que é o teste de blind user, tá, de novos produtos, tá, de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Nós temos o monádico, o comparativo, o mini teste de mercado, o teste de mercado e o painel de consumidores. Tá? Monádicos, um único produto é testado. Comparativos, mais de um produto é testado. Então você faz um pareamento. Tá? Os testes monádicos e comparativos podem ser feitos no domicílio do cliente ou num central de localização, um local de teste específico. Tá? A metodologia que se usa para esses dois testes, o monádico e o comparativo, é o teste cego, tá? O teste de blind, ou o teste identificado. Tá? No monádico, que é um único produto sem comparação, a utilização geralmente são para produtos diferenciados, similares. Um refrigerante de novo sabor é um exemplo. Geralmente essa pesquisa é uma pesquisa quantitativa e a gente faz simulações de mercado de brand. No método comparativo, se compara-se dois ou mais produtos. Geralmente se faz antes uma qualitativa para poder selecionar as amostras, ou seja, as pessoas que serão entrevistadas, e depois uma quantitativa, tá? Entre 2 ou 3 produtos de uso domiciliar. Pode ser um teste cego ou pode ser um teste levando conteúdo o nome da marca. Tá? Exemplos, teste de sabor e de perfumes. Nós temos aqui um exemplo de um teste monádico, tá? um teste cego, tá? Sobre fraldas. Tá? Nós utilizamos 150 pessoas que eram mães de bebês de 0 a 6 meses, tá? Que usavam fraldas descartáveis. E nessa pesquisa monádica, ou seja, de um produto só, tá? Nós entregamos para ela uma fralda, tá? Com um conjunto de fraldas, sem marcas, sem nome, sem nada. Tá? Em embalagem branca, tá? Que a gente sabia qual era, mas o cliente não. Tá? Nós entregamos para ela, ela usou esse produto e depois nós aplicamos o questionário para saber se ela gostou ou não. Tá? Geralmente os testes
comparativos, eles são feitos de maneira diferente. Eles podem ser cegos também, tá? Mas eles trabalham com uma avaliação monádica, primeiramente, e depois comparativamente. E eles devem ter um rodízio, pois são dois produtos. Primeiro você entrega o A, compara apenas o A com suas próprias características e depois ele com B. E uma parte dele, que também 50% da amostra, você faz de B com A. Entrega o B, faz uma comparação dos seus atributos e depois compara o B com A. Vejamos esse exemplo aqui, ó. É um exemplo com um produto com chocolate. Tá? Nós pegamos pessoas de 20 a 25 anos, de classe A, B e C, que consomem chocolate ao leite, pelo menos 3 vezes por semana. Fizemos um teste monádico e comparativo, às cegas. Tá? Entregamos um produto A e um produto B para as pessoas, utilizamos 150 casos. No primeiro painel, nós entregamos o A, fizemos um teste monádico com A, ou seja, perguntamos sobre os atributos de A, depois entregamos o B e questionamos sobre a diferença de A e de B. Fizemos um painel 2, um segundo grupo de experimento, também com 75 pessoas, entregamos o B, fizemos uma comparação, perguntas sobre apenas o B, tá? E depois entregamos o A e fizemos uma comparação. Bem, nesse slide nós podemos ver mais claramente demonstrado o que eu acabei de explicar, tá? Que é a experimentação do produto A, primeiramente. Observa que aqui fala sobre beber um copo d'água, que é para tirar o sabor do primeiro produto, e depois a experimentação do B. Tá? Se beber um copo d'água é muito importante para que não se misture o sabor. Para cada tipo de produto que a gente faz um teste comparativo, a gente precisa de saber qual a contrapartida para você retirar o sabor. Perfume, por exemplo, é o cheiro de sementes de café. É muito útil. Para o chocolate, é beber um pouco d'água. Tá? Então, nesse slide mostra detalhadamente os passos. Bem, você fazendo o seu teste comparativo em uso domiciliar ou você fazendo em algum local sem ser o domicílio da pessoa, é basicamente o mesmo procedimento. A diferença é que quando a gente precisa de produtos que o teste demora mais, você não pode fazer no meio da rua, por exemplo, não pode fazer no escritório, não pode fazer num shopping. Então você teria que, no caso de fraldas, por exemplo, levar até o domicílio, fazer o mesmo teste, tá, para a pessoa experimentar com maior prazo e voltar no dia seguinte para fazer a troca de produtos e até mesmo a avaliação de produtos. Com relação à embalagem é importantíssima para o sucesso de produtos. Então é importantíssimo você fazer uma pesquisa de embalagem. Você pode utilizar fotos, desenhos, protótipos, tá? Para que as pessoas, os consumidores, as consumidoras, emitam opinião sobre essa embalagem. Elas podem emitir opinião sobre o visual da embalagem, o design da embalagem, ou própria facilidade de utilização da embalagem em si. Tá? Bem, meninos, com isso terminamos nosso módulo A, parte 1 e 2. Espero que tenham entendido, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Um abraço para vocês, tudo de bom. E aguardo vocês nas nossas próximas videoaulas.